Boa noite. Nossa, que vozeirão alto, cheio de eco. Senti um cantor agora aqui. Prazer estar mais uma noite de domingo aqui na Igreja de Oriente. Os pastores da Igreja Holiness, no caso o pastor Hermes não está presente aqui nessa noite. Eles têm um evento chamado Concílio. Todo ano tem um concílio. Tem ano que é concílio regional e tem ano que é concílio nacional. Obrigado, viu? E esse ano é ano de concílio regional. Os pastores de todas as igrejas Holiness da segunda região, que é a região a qual nós pertencemos, estão reunidos lá em Panorama, e o pastor Hermes está lá, junto com todos eles. E aí ele pediu para estar aqui com vocês, e eu falei sim na hora, sem piscar, sem pensar duas vezes. Falei, não, eu vou, com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar a pregação de hoje fazendo algumas perguntas que eu acho que são difíceis. Vou fazer algumas perguntas que eu já vou confessar para vocês. Nem eu sei a resposta. Tá? Mas eu vou perguntar, porque faz parte dessa pregação. Será que alguém aqui poderia levantar a mão se você souber explicar para mim a teoria da relatividade de Einstein? O Vitor, ele estava assim, ele se segurou, né, para não me humilhar, já que eu não sei, né? A outra, essa daí é a que você não sabe, né? Ninguém vai arriscar levantar a mão. Não, vai que eu peço para você falar, né? Aí o bicho pega, né? Fala assim, não, eu sei, mas eu não quero falar, né? É uma saída. Ninguém? Tá. Será que você pode levantar, alguém aqui pode levantar a mão, se vocês sabem me explicar o que é epistemologia? Você epistemologia. Alguém sabe o que é epistemologia? Maju? Eu estou brincando, não é para você saber não, tá? Que palavrão é esse, né? O pastor Hermes vai voltar para cá, vocês vão falar assim, ô pastor Hermes, o tio Ivan estava falando palavrão no púlpito. Epistemologia. Ninguém? Você sabe? Mr. Google. Ah! Você tem um dicionário. Fala aí o que diz no dicionário. Ok. Palmas. Não para o Vitor, mas para o Mr. Google. Ele sabe tudo. Alguém sabe, essa daqui talvez a Maju saiba, alguém sabe o que é taxonomia de Bloom? Ela tá no segundo ano ainda. Você sabe? Não? Não sabe? No segundo ano acho que você ainda não tem taxonomia, não sabe ainda o que é taxonomia de Bloom, né? Taxonomia de Bloom é um termo da pedagogia que falam sobre os verbos relacionados ao conhecimento, né? Mas ninguém precisa saber disso, né? Vocês poderiam levantar a mão se você sabe quem é Jesus? Oh, mãos levantadas! Que maravilha! Então deixa eu fazer mais uma. Essa aqui é um pouco mais complexa. Você pode levantar a mão se você sabe quem é Deus? Oh, mãos levantadas, bastante mãos levantadas. Vocês podem levantar as mãos se vocês sabem quem é o Espírito Santo? Muitas mãos levantadas, glória a Deus. Quando o pastor Hermes voltar, ele vai ficar feliz de saber que todos levantaram as mãos para pelo menos essas três últimas questões, né?
Por que eu fiz essa brincadeira rápida aqui com vocês de levantar as mãos? Eu estava numa viagem, e nessa viagem eu fui conhecer uma escola. E nessa escola, eles ensinam as crianças de uma maneira diferente. Né? Os professores, eles têm uma postura diferente em sala de aula. E nessa visita, nessa escola, os diretores da escola, os donos da escola falaram assim, olha, vocês podem entrar em qualquer sala de aula, vocês podem entrar perguntar, abordar qualquer criança, qualquer professor e perguntar o que eles estão fazendo. Ok? Então, vocês podem se espalhar pela escola e vai perguntar o que eles estão fazendo. E aí eu entrei numa sala de aula e a professora estava lá dando uma aula sobre o Titanic. A professora estava falando por que o Titanic afundou, estava falando por que coisas boiam, né? Por exemplo, por que o Titanic é feito de metal, todo feito de metal, mas ele flutua. Ele flutuava, como muitos navios flutuam. Né? E aí eu não quis interromper, né? Eu entrei na sala de aula e fiquei olhando. E na hora que a professora fez uma pergunta, que eu não me recordo qual, não importa agora qual é a pergunta, mas a professora fez uma pergunta e 100% da sala levantou a mão para responder. E era uma pergunta de física, né? Sobre flutuação. Uma pergunta de física e era uma sala de 5º ano, crianças de 5º ano. E eu fiquei olhando, todo mundo com a mão levantada, e eu falei assim, não é possível que todo mundo saiba a resposta. E as crianças, e a professora ia abordando uma por uma, e elas iam falando o que elas achavam, o que elas pensavam, e o que elas falavam, na sua maioria, estava correto, não estava errado. Para uma criança do 5º ano, eu achei que eles estavam indo até profundo demais naquilo que eles estavam estudando. Né? Mas o que me chamou a atenção é que hoje, se você entra numa sala de aula, na maior parte das salas de aula aqui do Brasil, e você faz uma pergunta, as pessoas não levantam as mãos. Né? Da mesma maneira que eu comecei a fazer perguntas aqui, qual foi o motivo pelo qual vocês não levantaram as mãos para as primeiras perguntas? Porque vocês não sabiam. E vocês levantaram as mãos para as 3 últimas perguntas, por quê? Porque vocês sabiam. Aquelas crianças também levantaram as mãos porque elas sabiam. E quando nós sabemos alguma coisa, e agora eu vou mudar um pouco o verbo, não é mais saber, mas quando nós conhecemos alguma isso nos dá coragem para nos expor, falar assim, essa eu sei, me chama eu, que essa eu sei. Né? Eu trabalho em escola, eu vejo isso quase que diariamente, né? Essa expressão do saber, as crianças levantando a mão, querendo falar aquilo que elas conhecem. Mas a grande verdade, a máxima que nós tiramos aqui da nossa experiência, nós acabamos de fazer uma experiência social, e nós descobrimos que nós só nos expomos mediante aquilo que nós conhecemos. Nós não podemos falar daquilo que nós não sabemos. Minha vida na igreja, eu me preocupo, eu faço parte do Ministério Infantil, e o Ministério Infantil não deixa de ser uma área de educação dentro da igreja. Nós ensinamos crianças. Né? E a minha expectativa é que quando alguém perguntar para essas crianças quem é Jesus, elas prontamente possam levantar as mãos. Né? Quem é o Espírito Santo, elas possam levantar as mãos e dizer. Né? Só que, será que eu sou capaz de ensinar essas crianças quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Será que nós conseguimos fazer isso? Nós levantamos as mãos para essas 3 perguntas. Eu não quero colocar a fé de ninguém aqui em questão, não é esse o ponto que eu quero chegar. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que tomar um cuidado dentro da igreja.
Porque às vezes nós confundimos informação com conhecimento. O que o Vitor mostrou aqui, sem querer, não estava previsto, eu não pedi para ele fazer isso, mas ele falou assim, eu sei o que é. E ele, na verdade, não sabia, ele tinha a informação. E é isso que o Google faz. O Google é um mega dicionário cheio de informações. Agora, dizer que o Google é cheio de conhecimento, depende de quem o lê. Depende de quem o consulta. Porque o conhecimento, a máquina não tem conhecimento. Quem tem conhecimento somos nós, humanos. Isso é um direito reservado para nós. O risco que nós corremos como igreja é sermos uma igreja cheia de informação. Termos uma biblioteca cheia de livros. Aleluia. Glória a Deus, né, Vitor? Para quem gosta de livro, glória a Deus. Maravilhoso. Para que pessoas, né? Pessoas dão muito trabalho, vamos ler livros, livros dão menos trabalho. Livro você tira a traça, né? Pessoas a gente tem que tirar pecado, remover pecado, é mais complicado, né? Mas o fato é que as informações, só pela informação, ela não tem importância nenhuma. Ela não causa transformação. E eu gostaria de falar sobre isso aqui com vocês hoje, porque eu vejo que muitas igrejas trabalham em cima de informação. Os maiores pecados e as maiores heresias que acontecem dentro da igreja, na verdade, é por causa da falta de conhecimento. Podem ter até pessoas bem informadas, mas não tem pessoas sábias. Isso é um problema. No Dia dos Pais, eu conversei com o pastor Hermes aqui, fiz uma pergunta para ele assim, né? Falei assim, pastor Hermes, seu pai fez faculdade? E o pastor Hermes falou assim, não. Mas seu pai era um homem sábio? Aí ele balançou a cabeça e fez assim, sim, era. Aliás, ele falou assim, muito. E às vezes, na igreja, nós dependemos de teólogos. Nada contra os teólogos. Eu mesmo estudei teologia. Mas você quer saber? Se alguém me pergunta se eu conheço Jesus, se eu conheço Deus ou se eu conheço o Espírito Santo, eu não aprendi isso numa faculdade de teologia. Eu não aprendi lendo livros. Eu aprendi convivendo com pessoas. Eu aprendi em momentos como os que nós tivemos aqui, de louvar a Deus, adorar. Isso me trouxe conhecimento de quem eu estava adorando. Às vezes que eu lia a palavra e eu não entendia o que Deus estava falando e eu orava, ali eu sentia que surgia conhecimento. Ali eu sentia que brotava sabedoria. O meu desafio, eu não estou aqui para falar mal de pastores, né? Nem de teólogos, tá? Mas a grande verdade é que na época que Jesus Cristo era um homem andando sobre a terra, os maiores opositores de Jesus Cristo eram teólogos, eram estudiosos da palavra, eram homens que sabiam recitar o Antigo Testamento de cor. Eles decoravam grandes porções da Bíblia. Eles sabiam o que os profetas falavam. Eles tinham pleno conhecimento, não. Eles tinham plena informação do que os profetas falavam. Mas você quer saber de uma coisa? Sabe por onde que veio o conhecimento? Olha só que ironia. Veio através de pescadores, gente sem letras. Pedro, no primeiro encontro que ele tem com Jesus, né? Lá na narrativa que tem em Lucas,
Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens, e Pedro aceita. Mas antes de Pedro aceitar, lá em Lucas, ele se ajoelha diante de Jesus e fala assim: o senhor não é desse planeta, não. O senhor aí, você é um cara que está além do nosso conhecimento. Estou achando que você é Deus, cara. Um pescador reconheceu. Um pescador com pouca informação, mas com um coração aberto, com olhos atentos para perceber onde está Deus. Nós vivemos numa sociedade hoje que nos cobra estudo. Eu não tenho nada contra estudo, eu trabalho com estudo. Eu amo o que eu faço, eu amo estudar, eu amo aprender, eu amo me colocar em situações de aprendizagem, onde eu possa falar assim: eu estou aprendendo alguma coisa, isso é legal, né? Mas a gente está numa sociedade que perdeu um pouco o rumo da coisa. A sociedade não estuda porque tem prazer em aprender. A sociedade estuda porque ela quer ter um cargo, porque ela quer ter uma função, porque ela quer ser melhor do que o outro. Fala assim: eu estudar mais, eu vou ser melhor do que o outro, logo eu vou pisar nele, vou estar acima dele. Então eu vou estudar. A nossa sociedade, ela enlouqueceu. Se nós da igreja aqui não tomarmos cuidado, nós enlouquecemos juntos. E a gente vai começar a estudar teologia para virar pastor, para estar em cima dos outros. E não é essa a nossa vocação. Se você tem um chamado pastoral sobre a sua vida, você não tem uma vocação para liderar, para estar na liderança. Você tem uma vocação para cuidar. Você tem uma vocação para cuidar, e cuidar não é tomar conta da vida não, hein? Cuidar é cuidar, é carinho, é amor, é atenção. Nós estamos trocando muitas vezes, dentro das nossas igrejas, Jesus pela informação sobre Jesus. Nós estamos trocando Deus e o Espírito Santo, os próprios, pela informação sobre eles. E Deus, e Jesus não instituiu a igreja dele, a noiva dele, só para ouvir falar dele. Se nós somos noiva, nós somos feitos para um propósito, que é casar, é bodas, é celebração, o noivo vai mandar vir buscar a noiva dele. E nesse dia eu quero estar de branco, maquiada. Vocês estão filmando? Edita essa parte aí, por favor. Pastor Hermes, não me interprete mal, mas no dia que Jesus voltar para buscar a sua noiva, é desse jeito que eu quero estar, adornada. Vou melhorar o verbo, vou flexionar melhor o gênero, né? Adornado. Sem confusão nenhuma sobre os gêneros, mas o fato é que nós corremos o risco de nos tornarmos mestres da lei. Quando eu lido com... Eu gosto do Vitu, né? Vitu é um menino estudioso. O Vitu... Eu vou falar... O Vitu tá gravando em vídeo aqui, viu? Isso é um bom partido, viu, cara? Eu não casaria minha filha com você. Mas é um bom partido. Tô brincando. Mas eu quero que você tome um cuidado. Eu sei que você gosta de estudar. Mas o seu estudo precisa ter um propósito muito claro. Claramente você tem um chamado pastoral sobre sua vida. Mas ele não se faz só sobre os livros, né? Por mais que você os ame, né? A tua vivência pastoral, na verdade, ela vai vir, é disso daqui que você estava fazendo. Adorar, orar,
falar com pessoas, cuidar de pessoas, né? Eu vou ler uma passagem da Bíblia, está lá em Atos dos Apóstolos. Vamos abrir lá nossas Bíblias. Capítulo 2, tá? Vou ler capítulo 2, versículo 14, e antes de começar a ler, só para dar o contexto, nós estamos falando do dia de Pentecostes, no dia em que os discípulos estão reunidos, orando, à espera do cumprimento da promessa, a última promessa que Jesus Cristo fez, enquanto ele estava aqui na terra, ressurreto. Jesus Cristo falou para que os discípulos aguardassem a vinda do Consolador. E eles estavam lá esperando, e esse dia chegou. E naquele dia, aqueles homens receberam o poder do Espírito Santo sobre suas vidas, e eles começaram a falar em línguas. E as pessoas que estavam em volta dele não entenderam nada, e alguns, aliás, não entenderam nada não, entenderam tudo, porque tudo que estava sendo falado em línguas estranhas estava sendo entendido por todos os estrangeiros que estavam lá. Mas alguns outros que estavam de passagem observando aqueles homens pregando a palavra daquele jeito, achavam que eles estavam bêbados. E o que nós vamos ler aqui é a resposta de Pedro para esses homens que achavam que eles estavam bêbados. Então, Atos, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia, e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E depois, e vamos dar uma pausa na leitura aqui, e depois disso segue-se um dos discursos mais lindos e mais rápidos feitos na história. Se a gente lê o discurso de Pedro, se nós fôssemos falando em voz alta tudo o que está escrito aqui, não demoraria mais do que 15 minutos de pregação. 3.000 pessoas se convertem nesse momento. Porque Pedro começa a falar daquilo que ele conhece. Pedro começa a falar o que o profeta Joel, ele começa a citar profetas, ele começa a citar profecias, ele começa a ler a palavra com uma propriedade que talvez ele não tivesse antes. Ele tinha muita propriedade para falar de Jesus Cristo, ele caminhou com Jesus por 3 anos. Ele viu Jesus sendo morto, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. E agora esse homem estava citando profetas, um pescador. 3 anos de faculdade só, andando com Jesus Cristo por 3 anos, e agora aquele homem se tornava um mestre, falando com propriedade sobre aquilo que ele conhecia. Tio Ivan, o Espírito Santo estava sobre ele, aleluia! Quantos de nós temos subido nos púlpitos? Quantos pastores em várias igrejas têm subido no púlpito? Sem o poder do Espírito Santo, só com o poder dos seus próprios conhecimentos, só com as suas informações sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. E nós? Porque é fácil falar de pastor. Pastor são as pessoas que estão expostas aqui na frente, mas todos nós temos um chamado muito parecido com os dos nossos pastores. Nós temos a responsabilidade social de levar porta fora aquilo que nós recebemos porta dentro. Somos nós os responsáveis por isso. E com que propriedade nós fazemos isso? Como portadores de informação? Como o Google?
Será que você é igual ao seu celular, ao seu computador? Ou você é melhor do que isso? Eu quero ser melhor do que o meu próprio celular. Essa palavra de hoje é uma palavra para nos desafiar, não para converter 3.000 pessoas num discurso de 15 minutos. Aleluia, se um dia acontecer isso, glória a Deus. Vou contar uma coisa para vocês sobre minha vida. Primeira vez que eu preguei, há uns 13 anos atrás, mais ou menos, a primeira vez que eu preguei num culto, foi lá no Tufi-Baracá. Eu nem era morador de Pompeia ainda, eu cheguei aqui, lá em Pompeia, e o Steve, né, não sei se vocês conhecem o Steve, ele que era o responsável ali por aquele ponto de pregação, e ele falou assim: ô Ivan, você já pregou? Eu acho que não que eu me lembre. Aí ele assim: você não quer pregar hoje? Era domingo, ele ia ser à noite. Aí o bobão, né, impulsivo: eu prego, eu vou. Aí depois que eu falei sim, me deu um gelo no estômago. Eu me senti Pedro saindo do barco, né? Você quer andar na água? Eu quero. Eu me senti Pedro saindo do barco, assim, andando na água e começando a ficar com medo e afundando, né? Aí eu falei assim: não, agora que eu falei sim, sim é sim. Vamos pregar. E a palavra que eu preguei foi exatamente em cima desse texto. Estou retornando a esse texto numa pregação 13 anos depois. Eu creio que eu tinha pouquíssima informação naquela época. Eu era um recém-convertido naquela época. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus estava comigo. Eu sei que eu não estava falando só daquilo que eu tinha lido. Eu estava falando algo que eu estava experimentando na minha vida. Hoje eu volto aqui com um pouquinho mais de informação, mas desejoso de que o mesmo Espírito que estava em mim há 13 anos atrás esteja hoje também. A mesma paixão, a mesma vontade de um dia, quem sabe, eu não vou botar o pé na rua e eu vou começar a falar e 3.000 pessoas se convertem. Não para mostrar o quanto eu sou poderoso, mas para colocar 3.000 pessoas no céu. Eu brinco na Rede Jovem, ontem eu estava pregando em Pompeia, eu citei isso também. É uma fala que eu falo muito. Saquear o inferno, falir o inferno, fazer Satanás colocar uma placa na porta, falar assim: estou fechando porque ninguém vem no meu estabelecimento mais. Fechou. Esse é a minha visão do que nós temos que fazer aqui enquanto nós estamos vivos. É um jogo de vida ou morte, em que ou pessoas são condenadas ou pessoas são salvas. Eu sei que a Igreja de Oriente participa de momentos evangelísticos. Eu queria parabenizar vocês pelo projeto do cinema, por exemplo. Vocês têm tido ideias incríveis. Participar da feirinha lá, né? Fantástico. Que Deus continue abençoando a criatividade de vocês, a ousadia de vocês para fazerem mais, para irem mais longe. Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: depois de hoje, nós não podemos mais fazer aquilo que nós fazemos da mesma maneira que nós estamos fazendo temos feito antes, na questão do nosso evangelismo. Nada contra falar de Jesus Cristo, continuem falando de Jesus Cristo, mas eu gostaria de convidar vocês, e eu gostaria de fazer parte disso também, de que a nossa pregação sobre Jesus, a nossa pregação sobre Deus e o Espírito Santo, não seja mais algo simplesmente feito baseado em informação,
mas sobre algo que nós conhecemos. É disso que eu estou falando. É nesse aspecto que nós fazemos diferença. Vocês acham que nós estamos aqui nesse prédio por um acaso? Isso aqui é uma grande prova de que nós estamos no lugar certo. Nós não vamos nos escandalizar. Nós não vamos sentir pena. Nós temos que sentir a necessidade de esvaziar o inferno e começar a encher o céu. Não são os nossos inimigos. Se vocês forem perguntar para mim, onde que eu estaria há 20 anos atrás, eu estaria ali, não aqui. Era lá onde eu estaria. Era lá onde estavam os meus amigos, não aqui. Eu sempre penso que se um cara como eu, um dia, pôde ter a chance de pegar no microfone para falar de Jesus, Deus e o Espírito Santo, eu não duvido de mais ninguém. Basta conhecer. Eu vivi minha juventude inteira tendo informações sobre Jesus. Eu comecei a namorar com 14 anos de idade, não com a minha esposa, tá? Mas comecei a namorar com 14 anos de idade. Alguma coisa dentro de mim me falava que eu estava errado, que não era a hora de eu namorar. E eu falava assim, puxa, mas por que eu acho que isso está errado? Eu não sei porquê, mas eu sinto que está errado. E aí eu ouvia informações sobre o estar errado, né? As pessoas vinham com informações e eu recebia essas informações. Namorar aos 14 anos não convém, é errado. E eu ficava pensando, tá, é errado, mas é um sentimento que eu tenho dentro de mim de querer namorar aquela pessoa que é tão incontrolável que é impossível dizer não para isso. É impossível dizer não. E aí começou a minha carreira de namoro, né? E aí termina e começa outro, termina e começa outro, né? Vocês estão dando risada, é? Tá bom, vocês vão ver. Eu não desejo isso para vocês, tá? Eu desejo para vocês isso uma vez na vida de vocês, com a pessoa certa e no momento certo. Aleluia, irmão. Aí é o bala. Receba, receba. De tanto que toda vez que eu prego, sempre cai nesse assunto, e o bala e o Bitu estão sempre lá. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Tá chegando. O que eu quero dizer com isso, né, eu estou expondo um pouco da minha vida pessoal, é porque eu passei minha juventude recebendo apenas informações, mas sem conhecer. Eu ficava pensando assim, pô, será que é possível algum jovem não namorar na juventude? Isso é impossível. Né? As pessoas vinham e falavam assim para mim, eu ia à igreja quando eu era criança. Eu tinha conhecidos que frequentavam a igreja. Na época eu tenho uma tia que é pastora, né? Desde aquela época, e ela falava coisas para mim, só que eu ficava assim, mas isso que ela está falando é impossível de se viver. Porque eu só tinha informação, eu não tinha conhecimento. Aí um dia, quando eu fiquei mais jovem, assim, de 20 e poucos anos, aí eu comecei a me desafiar a querer conhecer a Deus. Falei assim, estou me sentindo vazio. Quando eu era criança, uma vez me disseram que Jesus era capaz de encher esse vazio. Será? E eu voltei para a igreja. Só que eu voltei para a igreja, eu não voltei para Deus. Fiquei frequentando igreja, e a minha vida pessoal continuava um trapo. Eu continuava pecando, eu continuava fazendo as coisas, porque para mim eu pensava assim, eu sou um pecador mesmo. Eu não consigo fazer de um jeito diferente.
É esse jeito que eu sou, então tá bom. Mas eu estou indo na igreja. Se Jesus voltar e ele não me levar, ele quer o mal. Porque eu estou vindo na igreja. Eu estou aqui recebendo informação. Até que um dia eu quebrei a cara num dos meus namoros. E eu conheci uma pessoa incrível. Uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa transformou a minha vida. Porque ela não olhou para mim como se eu fosse um homem. Ela olhou para mim como se eu fosse um menino que precisava de um pai. E eu falei para essa pessoa assim: eu quero saber quem é Deus. E me parece que você sabe quem Ele é. Você poderia me mostrar? E ela me mostrou. Aquela moça do campo. Ela, antes de me desejar como um namorado dela, ela entendeu o que eu estava buscando e ela falou assim: eu posso te levar nos cultos interessantes. Olha só que para mim a menina, quando eu estava afim de mim, ela me levava para balada, né? Ela queria me levar para um culto. Eu falei assim: vamos. Nós não fizemos isso sozinhos, né? A irmã dela, nós somos eu, ela e a irmã dela. E naquele culto, eu posso falar para vocês, eu conheci Jesus Cristo. Eu conheci o poder do Espírito Santo. E o Pai começou a ser revelado para mim, dia após dia. E à medida que eu ia conhecendo Deus, Jesus, Espírito Santo, eu fui conhecendo essa moça também. Até o dia que eu desejei casar com ela. Queria que ela fosse a mãe dos meus filhos. Nós só temos uma, mas tudo bem. Não tem problema. Estamos bem com uma. O que eu queria colocar aqui para a igreja, expondo mais um pouquinho da minha vida pessoal, é que a informação não vai trazer salvação. Se Deus quiser fazer com que um folheto se transforme num veículo de salvação, amém, Ele vai fazer isso. Mas nós podemos fazer muito, o nosso desafio é fazer mais do que um folheto faz. Nosso desafio é expor um ser diferente que as pessoas não conheçam ainda. Um ser muito parecido com Cristo. Um ser que reflita a existência de Jesus Cristo. E é isso que vai fazer com que a gente realmente crie salvação na terra. Amém? Nosso desafio, tem áreas que nós conhecemos sobre a Trindade, sobre Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas tem áreas que ainda são informações. Nós ainda se nós estamos vivos, é porque Ele quer revelar ainda uma porção dele para a gente. E a gente vai desperdiçar o nosso tempo na terra, não conhecendo esse ser maravilhoso? Meu convite hoje, no qual eu faço parte desse convite também, não vamos perder tempo. Vamos mergulhar de cabeça na vida com Jesus Cristo. Numa dependência louca que mesmo sofrendo, mesmo na dificuldade, mesmo assim ainda a gente possa aprender. A gente não está aqui para viver só prosperidade não, viu? O nosso chamado é um chamado para uma vida integral, com alegria e com sofrimento. E nós temos que usar essas duas coisas para nos levar mais perto de quem nós vamos realmente ser lá onde interessa. É lá. Aqui estamos de passagem. E se estamos vivos,
É porque a misericórdia de Deus permite que a gente esteja vivo para continuar aprendendo. E aprender é maravilhoso. A minha esposa, ela é professora também. E a minha esposa fala assim, né? Sabe o que eu mais gosto de ser professora? É quando eu estou explicando alguma coisa e os meus alunos fazem assim. Ah! Sabe aquela hora que o olho faz assim? Parece que está saindo raio do olho da pessoa. Assim. Eu entendi. Manda mais. Eu quero mais. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós ainda estamos vivos. Jesus, a cada dia, Ele quer revelar uma porção dele que a gente fala assim, eu entendi. Teve uma época na minha vida que eu estava morando já aqui em Pompeia, e a gente, no lugar onde eu trabalhava, que era o Ministério Adoração e Adoradores, cada dia um funcionário do Adoração e Adoradores fazia uma reflexão na Bíblia. Eu comecei a ler tanto a palavra, mas não só ler, eu buscava, eu lia e eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E de repente, eu falava assim, eu entendi. Eu era tão chato que às vezes eu queria pedir para as pessoas, assim, eu posso dar a palavra hoje? Eu posso fazer a reflexão hoje? Né? E as pessoas, não, mas hoje é minha vez. Né? Eu falei, tá bom, na semana que vem eu faço então. Mas porque não é por causa da minha capacidade mental, não é porque eu sou mais espiritual, mas é porque eu me propus a me colocar na posição do não saber e do não conhecer. Eu falei assim, Deus, eu não conheço, eu quero conhecer. Me ensina. A gente precisa ter fé de que Ele vai nos ensinar. Ele é o mestre. Se nós gostamos de ver o brilho nos olhos dos estudantes, quem dirá Jesus? Ele é o maior interessado no nosso aprendizado. Amém? Vamos orar?